A floresta nunca foi um lugar para os despreparados. Entre suas árvores centenárias e a névoa que rasteja pelo chão úmido, a natureza guarda segredos que poucos sobrevivem para contar. Foi nesse cenário que Mariana, uma caçadora experiente do interior do Paraná, entrou numa manhã de outono que ela jamais esqueceria. Ao seu lado, como sempre, estava Thor, um cão de caça de porte médio, de pelo escuro e olhos atentos, que havia passado 7 anos sendo seu companheiro inseparável em cada trilha, cada madrugada fria, cada silêncio denso que a mata oferece. Naquele dia, algo estava diferente. Thor sentia. Os cães de caça desenvolvem ao longo dos anos uma sensibilidade que os humanos simplesmente não conseguem replicar. Antes mesmo de Mariana perceber qualquer coisa fora do comum, o animal já havia mudado sua postura. Os pelos do pescoço estavam eretos. O focinho trabalhava sem parar, processando informações invisíveis para qualquer ser humano. Ele não estava caçando. Ele estava monitorando uma ameaça. Mariana avançou mais alguns metros pela trilha coberta de folhas molhadas. A luz do sol mal conseguia atravessar a copa das árvores, criando aquela atmosfera de penumbra característica das florestas mais fechadas do sul do Brasil. Foi quando Thor parou de vez. Não latiu, não rosnou. Simplesmente parou e colocou o corpo na frente da dona, como se formasse uma barreira viva entre ela e o que estava por vir. O urso pardo que emergiu da vegetação densa era uma criatura de proporções impressionantes. Mais tarde, especialistas estimariam que o animal devia pesar entre 300 e 350 quilos. Não havia nada de cinematográfico naquele momento, havia apenas o terror puro de se encontrar diante de um predador no auge de sua força, num ambiente que era completamente dele. Mariana ficou paralisada. Seu cérebro parou de processar comandos lógicos por alguns segundos cruciais. Esses segundos poderiam ter custado sua vida. Thor não parou. O cão avançou em direção ao urso com uma determinação que testemunhas diriam depois não ter palavras para descrever. Não era o comportamento de um animal que não entendia o perigo. Era o comportamento de um animal que entendia o perigo perfeitamente e escolheu, ainda assim, avançar. Essa distinção é fundamental. Porque o que Thor fez naquele momento não foi instinto cego. Foi dentro dos limites da cognição animal, algo muito próximo de uma decisão consciente. O confronto durou menos de 3 minutos. 3 minutos que pareceram uma eternidade para Mariana, que recuou lentamente enquanto o cão mantinha o urso ocupado, desviando, provocando, movendo-se com uma agilidade surpreendente para um animal de seu porte. O urso era imensamente mais forte. Isso nunca estava em dúvida. Mas Thor não estava tentando vencer a batalha. Ele estava comprando tempo. E ele sabia disso. Quando Mariana finalmente atingiu uma distância segura e conseguiu fazer barulho suficiente para afastar o urso, ela voltou correndo em direção ao ponto onde havia deixado Thor. O que encontrou a fez cair de joelhos no chão úmido da floresta. O cão estava de pé, ainda de pé, com os dentes ainda levemente arreganhados, ainda em postura de alerta, como se o perigo pudesse voltar a qualquer momento. Mas seu corpo contava uma história completamente diferente. Havia ferimentos. Havia sinais claros de que o confronto havia sido brutal para o animal. E ainda assim, Thor estava de pé, olhando para Mariana com aquela expressão que os donos de cães reconhecem imediatamente, a expressão de quem está verificando se a pessoa amada está bem. A corrida para a clínica veterinária mais próxima foi desesperada. Mariana dirigiu ignorando semáforos, buzinando em cruzamentos com Thor deitado no banco de trás, respirando com dificuldade, mas com os olhos ainda abertos. Cada vez que ela olhava pelo retrovisor e via aqueles olhos escuros a observarem, ela acelerava mais. A clínica veterinária de emergência que os recebeu era considerada uma das mais bem equipadas da região. A equipe de plantão naquela tarde tinha anos de experiência combinada. Haviam atendido casos complicados, cirurgias de emergência, situações que exigiam sangue frio e decisões rápidas. Mas quando os exames de imagem de Thor começaram a revelar seus resultados, algo raro aconteceu naquela sala. Os veterinários ficaram em silêncio. Não era o silêncio do luto, era o silêncio do espanto. O que os exames mostravam era, do ponto de vista médico, uma contradição em termos. Thor havia absorvido um nível de trauma físico que estatisticamente não deveria ter permitido que ele ficasse de pé. As imagens revelavam a extensão real do que o animal havia suportado durante aqueles 3 minutos na floresta. A equipe chamou o médico veterinário-chefe de plantão. Ele olhou para os resultados. Pediu que repetissem os exames. Os resultados foram os mesmos. Um dos veterinários presentes naquela noite, anos depois, descreveria o momento da seguinte forma:
Era como se o animal tivesse tomado uma decisão biológica de não ceder. Como se o corpo de Thor tivesse recebido um comando que anulou todos os protocolos normais de colapso físico. Não havia explicação científica limpa para o fato de aquele cão estar consciente e respirando de forma estável quando chegou à clínica. A cirurgia durou horas. A equipe trabalhava em silêncio, trocando instrumentos, monitorando sinais vitais que subiam e desciam com uma instabilidade que mantinha todos em estado de alerta máximo. Lá fora, na sala de espera, Mariana não se movia, não comia, não bebia água. Apenas olhava para a porta que separava ela do animal que havia trocado sua integridade pela vida dela. Em algum momento da madrugada, um dos veterinários saiu para atualizar Mariana sobre o estado de Thor. Ela se levantou imediatamente. A expressão do profissional era difícil de ler. Havia ali uma mistura de exaustão, admiração e algo que só pode ser descrito como reverência. Thor havia sobrevivido à cirurgia, mas o que viria a seguir seria igualmente improvável. Nos dias subsequentes, a recuperação do animal desafiou as expectativas da equipe médica de forma consistente. Cada avaliação trazia números que não se encaixavam nos modelos estatísticos padrão para casos de trauma daquela magnitude. Thor estava respondendo ao tratamento de uma forma que fez os veterinários revisarem suas anotações mais de uma vez, verificando se não haviam cometido algum erro de registro. A história começou a se espalhar dentro da comunidade veterinária local antes mesmo de chegar às redes sociais. Os profissionais que atenderam Thor compartilhavam o caso em grupos privados, não por sensacionalismo, mas por genuína perplexidade científica. Um cão que havia absorvido aquele nível de trauma e mantido não apenas a vida, mas a consciência e a postura de proteção até o momento do resgate. Isso era algo que merecia atenção e documentação. Mariana visitava Thor todos os dias. Sentava ao lado da maca, colocava a mão sobre o pelo do animal e ficava ali, em silêncio, por horas. Os funcionários da clínica relataram que Thor sempre reagia à presença dela da mesma forma, sua respiração ficava mais estável. Seus sinais vitais se equilibravam de maneira mensurável. Os veterinários chegaram a discutir se deviam documentar formalmente esse padrão, porque os números eram consistentes demais para serem coincidência. Semanas depois, quando Thor finalmente recebeu alta, ele saiu andando pela porta da clínica devagar, ainda em recuperação, mas andando. Mariana estava agachada na calçada, esperando por ele. O cão foi até ela, farejou seu rosto, e então se sentou ao lado de seus pés. A mesma posição que sempre assumia quando estava ao seu lado na floresta. A mesma posição de quem está guardando algo precioso. O caso de Thor levantou discussões que vão além da medicina veterinária. Pesquisadores de comportamento animal começaram a citar o episódio como um exemplo relevante para os estudos sobre vínculo afetivo entre cães e humanos. Um campo que ainda tem muito a descobrir sobre a profundidade das conexões que esses animais são capazes de formar e, mais importante, sobre o que essas conexões são capazes de produzir em termos de comportamento e resistência física. O que aconteceu naquela floresta sombria do Paraná não foi um milagre, no sentido estritamente técnico da palavra. Foi o resultado de 7 anos de convivência, de uma lealdade construída dia a dia, passeio a passeio, madrugada a madrugada. Foi o resultado de um animal que, diante da escolha mais extrema que um ser vivo pode enfrentar, não hesitou, não calculou, não recuou. Thor não sabia que estava sendo filmado. Não sabia que sua história seria contada. Não estava agindo para uma plateia. Estava agindo por Mariana. Apenas por Mariana. E talvez seja exatamente isso que paralisa as pessoas quando ouvem essa história pela primeira vez. Não é o drama da floresta. Não são os números dos exames clínicos. É a simplicidade brutal do que Thor fez e do motivo pelo qual ele fez. Numa floresta sem testemunhas, sem câmeras, sem ninguém para aplaudir, um cão escolheu colocar seu corpo entre a morte e a pessoa que amava. Essa escolha acontece todos os dias ao redor do mundo, de formas menores, em lares comuns, com animais que a maioria das pessoas passa a vida inteira subestimando. Thor simplesmente teve a oportunidade, e o infortúnio, de provar isso de uma forma que ninguém jamais vai esquece.